Total FM e Total Play. Eleições 2024. Seja muito bem-vindo a este grande debate. Estamos na reta final das eleições municipais 2024 aqui em Pará de Minas. Essa cidade que a gente ama tanto e que a gente preza tanto. É uma cidade carinhosa, é uma cidade que recebe pessoas que já são daqui, que nascem aqui e que passam por aqui e decidem ficar. A gente tem um carinho enorme com esse Pará. E é hoje, nessa reta final das eleições municipais, que a Total FM e a Total Play fazem um debate. Debate entre candidatos a prefeito. Esse é um presente que a BR Super Internet traz para Pará de Minas. Afinal, essa é a nossa casa. É aqui que a gente vive. É aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente sofre, é aqui que a gente comemora. Então, é um presente. A cada eleição, é normal a gente acreditar. E o que nos resta é acreditar mesmo, porque afinal a gente é rodeado o tempo inteiro por promessas. Promessas às vezes infundadas, às vezes não. Mas o que a gente tem que fazer é entender como que é proposto, o que é proposto e, sobretudo, se é proposto. Um debate é uma ferramenta importante, pois a gente tira os candidatos de dentro daquele escopo controlado de estúdios, de marketing e tudo mais. É uma possibilidade de que nós que estamos em casa possamos assistir como esses candidatos perguntam. O que os candidatos perguntam, como eles respondem e o que eles respondem. É natural. E o que nos resta como eleitor é acreditar, e apenas acreditar, em cada um desses candidatos. E realmente apostar neles, afinal, pelos próximos 4 anos, um deles vai cuidar da nossa vida, da vida do todo. Então, seguimos aqui para esse grande debate. Todas as regras do debate eu vou passar agora rapidamente para que todos tenham ciência, mas que foi discutido com todas as assessorias de candidatos presentes ou não. Fizemos uma reunião prévia a fim de que todas as regras fossem construídas com as mãos de todos, com a participação de todos. Acredito que tenhamos um belo espetáculo aqui, uma boa oportunidade para você que está em casa conhecer e reconhecer no seu candidato as características que vocês querem para os próximos anos. Vamos lá? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os candidatos presentes. A gente recebe aqui hoje José Cornélio, Daniel da Sucata, Carlinhos Lula, Andréa Paulino, Ana Paula e o candidato Inácio Franco, que optou por não participar desse debate, embora sua assessoria também tenha participado da construção do regulamento. A primeira rodada é uma rodada de perguntas com temas específicos. Fizemos um sorteio na presença de todas as assessorias para definir a ordem e a sequência dos temas. Se todos os candidatos perguntarão para todos. Para o caso do candidato ausente, o tempo de pergunta para o candidato que lhe faria a pergunta será preservado, assim como o tempo de réplica. Para as perguntas do candidato, que está ausente, será preservado também o tempo para quem responderia. Afinal, nós construímos todo esse regulamento para que possamos dar a cada candidato um tempo aproximado de 15 minutos de exposição. 15 minutos de exposição para levar a você o melhor deles. Então, preservaremos esse tempo. A primeira rodada das perguntas diretas será da seguinte maneira. Os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta, 60 segundos para responder, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Dessa forma, faremos a sequência habitual. Na segunda rodada, será uma rodada de perguntas diretas, onde os candidatos podem fazer perguntas para quem quiser, onde cada candidato fará uma pergunta e responderá também uma vez. Essa segunda rodada será feita por sorteio, aqui ao vivo, através de fichas já constituídas. Ao final, agora na terceira rodada, daremos a todos os candidatos 1 minuto e meio, para que possa fazer as considerações finais, dizer sobre o que aconteceu aqui, ou até mesmo pelo que querem fazer lá na frente.
o tempo de considerações finais é livre. Ok? Bom, seguindo então para a primeira rodada, eu gostaria de convidar a candidata Ana Paula Couto para fazer uma pergunta para a candidata Andréia Paulino sobre o tema educação. Ana Paula, o tempo é seu. Andréia, a Lei 5.791 do Plano Decenal previa a criação de uma lei municipal para a realização da eleição do gestor escolar, isto em 2017. O município não cumpriu. O governo federal fez a Lei 14.113 para que os municípios adequassem e criaram 5 condicionantes para receber o VAR. A condicionante 1 é a eleição democrática. O município enviou um decreto em 2022... Candidata, tempo encerrado. Candidata Andréia, você tem 1 minuto para a resposta. Sim. Boa noite a todos. Investir na educação, é claro que é investir no nosso futuro. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar todos os nossos profissionais da educação que têm feito aí em Pará de Minas um trabalho de excelência. Pará de Minas já avançou muito na educação. A gente investiu em infraestrutura, em novas escolas. Investimos também nos nossos alunos com material de qualidade. Mas precisamos investir cada vez mais. Por isso, vamos aí criar um comitê com todos os nossos profissionais da educação, para que possamos aí ouvir cada um. E também, como mãe, eu vejo a realidade e precisamos aí construir novas creches. Tempo encerrado. Ana Paula, você tem 30 segundos para a réplica. Esse decreto, ele contempla a contratação, a criação do cargo, a gestão de cargo comissionado contratado. E agora, em 2024, é que vocês vão fazer a eleição. Porém, esse cargo tem 4 anos para estar no cargo. Por que só agora vocês vão fazer essa eleição? Só um minuto, candidata. 30 segundos para a tréplica, o tempo é seu. Candidata, participamos aí, né, de uma reunião lá na FAPAM com o Conselho da Educação, juntamente com o Sindicato dos Servidores, onde eu assinei uma carta compromisso. E aqui só há coisas possíveis de serem realizadas. E a gente conversou muito sobre isso. Infelizmente, tivemos lá um candidato que não veio no debate e que gerou dúvida em assinar esse compromisso. Tempo encerrado. Obrigado, candidatas. Sua candidata pode ficar aqui, Andréia. Convido agora para a segunda pergunta, Carlin Lula, que vai receber a pergunta da candidata Andréia sobre o tema cultura. Candidata Andréia, o tempo é seu. Carlin, a gente sabe que transformamos a cultura de Pará de Minas. A gente criou a Academia Municipal de Dança, a Escola Municipal de Teatro, revitalizamos todo o Parque de Exposição, fizemos a obra do Cristo Redentor, somos referência no ICMS Cultural do Estado de Minas Gerais, somos mais de 2.000 alunos na Secretaria de Cultura. Qual a sua proposta para a nossa cultura? Eu quero... Candidato Carlinhos, você tem 60 segundos para a resposta. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque isso é cultura. Porque cultura é sabedoria, conhecimento, educação. A cultura de um povo é a sua identidade. E toda a estrutura que nós temos em Pará de Minas foi valorizada, sim, pela gestão sua, Andréia, quando for secretária de Cultura. Eu jamais quero destruir uma ação construída pelo adversário para depois começar uma de zero. Não. Sendo eleito, eu vou utilizar toda a estrutura que foi construída e vou adequar melhor. Porque com a participação de todos, todas as comunidades, a gente vai realmente voltar de novo a ter a identidade do nosso povo, da capoeira, do congado, de todos os movimentos sociais da comunidade. E é importante que quem quer que ganhe a eleição tenha esse pensamento, tá? Cultura é sabedoria. Candidata Andréia, o tempo é da senhora. Sim.
A nossa proposta é manter e ampliar o nosso Cultura na Praça, dando mais oportunidade para as pessoas que estão nos bairros, nas escolas, nas comunidades rurais. Vamos também criar um edital municipal para dar mais oportunidade para todos os nossos artistas. Vamos também duplicar o número de alunos de todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura. Eu sei fazer e vou fazer. Candidato Carlinhos, o tempo é seu. Eu vou fazer tudo o que a candidata diz que vai fazer, porque eu vou fazer junto com todos, junto com a prefeitura. A prefeitura vai trabalhar para o povo, em todas as áreas. Com Carlinhos Lula na prefeitura, eu estou preparado para governar junto com todos, com todas as ideias, com todas as propostas, com todas as sugestões. Eu serei o servidor público número 1. Sabe quem vai fazer, candidata? São as pessoas. O prefeito só vai acompanhar, coordenar e organizar, que é a sua função. Obrigado, candidatos. Então vamos lá. Vou seguir para a terceira pergunta desse ciclo. Agora quem faz a pergunta é Carlinhos Lula para o candidato Daniel da Sucata sobre o tema desenvolvimento econômico. Candidato? Candidato Carlinhos, o tempo é seu. Candidato, o desenvolvimento econômico, ele é amplo, é muita coisa, é infraestrutura, é muita coisa realmente se faz. Eu tenho orgulho de ter na presidência da República um candidato hoje eleito que investe muito na questão econômica, que é a questão do Bolsa Família e de todos os benefícios que são feitos para o povo brasileiro. Qual a sua opinião sobre isso, especificamente do Bolsa Família no desenvolvimento econômico? Boa noite a todos. Carlinhos, o Bolsa Família, os outros auxílios que vem do governo estadual, do governo federal e até mesmo do governo municipal, que a gente também tem, são necessários sim, para alavancar a vida da pessoa. Mas a gente tem que fazer o quê? Um governo 3D, dignidade, desenvolvimento e diálogo. Fazendo esse governo 3D, você dá dignidade. Dignidade o quê? É trabalho. O auxílio só vai complementar a renda. Então a gente precisa buscar sim formação técnica para os nossos servidores públicos, para os nossos trabalhadores das empresas privadas, e incentivar eles a angariar coisas maiores. Como eu comecei na minha carreira, eu angariei coisas maiores e hoje eu sou empresário. Então a ambição faz parte, você tem que incentivar o cidadão a ter ambição, porque aí o desenvolvimento econômico aparece, porque o empresariado e o funcionário se faz elevar o desenvolvimento econômico da cidade. Muito obrigado. Sr. Carlinhos, você tem 30 segundos para a réplica. Pará de Minas tem como tradição o agronegócio, mas nós sabemos que o salário que o trabalhador recebe é muito baixo. E eu preciso impulsionar isso, trazendo indústria para Pará de Minas, trazendo uma sede do SEASA para cá, subsede, para ajudar inclusive o agronegócio. Eu quero incentivar todo mundo a trabalhar, mas trabalhador quer dinheiro. Isso vão fazer. O Bolsa Família ajuda para tirar da miséria e também ajuda a economia do município. É muita grana que é colocada em Pará de Minas mensalmente e anualmente. Candidato, 30 segundos para a réplica. Sim, os auxílios aumentam muito a receita do município. Mas a gente tem que pensar que não é só o agro também, tem as indústrias, tem que incentivar o microempreendedor, o médio empreendedor e as indústrias que já existem. Para o quê? Para trazer mais produção para a cidade, a arrecadação vai aumentar e as Pará de Minas tem que voltar de novo para o mapa de investimento de Minas Gerais e da União, porque assim a gente consegue angariar muito mais o desenvolvimento econômico. Tempo encerrado, candidato. Obrigado. Vamos seguir. Nessa rodada agora, quem fará a pergunta é Daniel da Sucata. Porém, quem responderia a pergunta é o candidato Inácio Franco, que decidiu por não participar do debate. Como definido anteriormente com todas as assessorias, o candidato Daniel da Sucata terá o tempo preservado para fazer a pergunta e também o tempo de réplica, sob o tema meio ambiente. Candidato, o tempo é do senhor. Infelizmente, mais uma vez, o candidato Inácio Franco se acovardou. Teve medo de debater com os outros candidatos aqui presentes. Para mim, um candidato a prefeito que não tem coragem de debater com seus adversários não tem condições de debater com a população. A pergunta para ele seria o meio ambiente, que ele colocou no programa de governo dele, que seria a cidade esponja e a coleta de lixo domiciliar em todo o município. Você deve estar escutando, Inácio. Então, reflita aí e amanhã você responde. Tempo encerrado. Neste momento, o candidato Inácio Franco teria o tempo para a resposta. Como ele não está presente, retorna ao candidato Daniel da Sucata com o tempo de réplica. O tempo é do senhor.
no meu programa de governo, que vai ser feito, é regionalizar a cidade para fazer a coleta seletiva com associação, que vai ter um presidente, um vice-presidente, e todos os associados vão fazer a divisão de dividendos no final do mês. Vão ter sua retirada. E o restante será implantado na associação para investimento da própria associação, adquirir mais veículos, maquinário, para produzir. Porque eu fiz dinheiro, ganhei a vida com a reciclagem. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado. Vamos lá. A próxima rodada agora seria uma pergunta que seria feita pelo candidato Inácio Franco ao candidato José Cornélio. Candidato José Cornélio, convido o senhor a vir ao público para utilizar do tempo de resposta e de tréplica. Tempo de resposta de 1 minuto é do senhor. Boa noite a todos. Sobre o tema servidor público. Isso. Boa noite a todos. O servidor deve estar triste, porque ele queria ouvir a proposta de todos nós para a questão do servidor público de Pará de Minas. A gente sabe que o servidor sofre muito. Ele já sofreu no passado com vários cortes de benefícios. E o candidato não veio para falar com eles o que vai fazer para frente. Nós sabemos que hoje o nosso servidor tem uma ajuda de R$250. Será que os candidatos vão manter essa ajuda? Os servidores, quais 700 servidores que ganham menos de um salário mínimo, serão respeitados por todos os candidatos? Então, eu queria dizer para o servidor público que em mim eles têm um parceiro. Eu estarei junto com o servidor, junto com o sindicato, vamos ouvir, vamos debater sobre o tema e vamos resolver essa questão, porque sem o servidor a gente não consegue tocar a prefeitura. Nós precisamos do servidor para trabalhar e, unido com a gestão, fazer o melhor para Pará de Minas. Tempo encerrado de resposta. E agora será concedido ao candidato o tempo para a tréplica que lhe seria confiado. Candidato, o tempo é seu. Olha, eu já trabalhei muito tempo de carteira assinada e eu sei o quanto que é receber o salário no final do mês e ter aquele dinheiro contadinho para pagar as nossas dívidas. O servidor não é diferente, né? Ele trabalha com salário fixo e ele tem que, no final do mês, receber o seu salário justo em dia, porque pagar em dia não é benefício, é dever. Não, é dever pagar em dia. Benefício é pagar direito e correto para o servidor público. Tempo encerrado. Vamos seguir. Candidato José Cornélio, por gentileza. Agora a próxima pergunta será feita pelo candidato José Cornélio à candidata Ana Paula Couto sobre o tema esporte. Por favor, candidata. Candidato, o tempo é seu. Ana Paula, esporte é vida, esporte é lazer, é trabalho. Então o esporte envolve toda uma gama da sociedade nossa, entre a juventude, os jovens e até entre os idosos, né? Eu tive o prazer esse dia de ir no futebol e vi um amigo meu de 76 anos, não correndo com os jovens, mas jogando seu futebol. Qual que é o seu projeto para desenvolver a área de esporte de Pará de Minas? Candidata Ana Paula, o tempo para a resposta é seu. Eu nasci dentro do esporte, meu pai jogador de futebol, grande craque aí, Galba Couto, que trouxe, né, e levou Pará de Minas para outras cidades. E nós temos um celeiro aqui de jogadores de futebol, a gente forma jogadores de futebol. E uma das ideias nossas, até para o futebol, é criar um centro de treinamento personalizado, de profissional. A gente quer trazer aqui para Pará de Minas, porque nós temos condição de ter esse centro aqui e gerar ainda mais craques no futebol. Nos esportes especializados, nós temos grandes atletas aí que vêm se destacando, a Flavinha, dentre outros, no jiu-jitsu, e nós vamos sim ajudá-los a estar em mais grandes campeonatos, porque eles precisam e não estão conseguindo apoio. Candidato, o tempo é seu. Bom, nas nossas andanças pelos bairros, nós sentimos que nos nossos bairros não é tão divulgado assim o esporte, né? Muitos bairros não têm sequer um campo de futebol ou uma quadra adequada. Então, assim, centralizou muito o esporte e não levou lá para os bairros. Não levou onde é que as crianças estão. Nós precisamos levar o esporte onde é que está o jovem, onde é que está a criança. E isso nós vamos fazer, levar o esporte aonde eles estão. Tempo encerrado. Candidato, tempo para a tréplica.
E eu quero também fazer com que nossa cidade, que é a cidade que corre, dê locais específicos para que as pessoas possam fazer a sua atividade ao ar livre, correr, caminhar, bicicleta, de forma segura, criando aí avenidas onde possam ter os seus locais demarcados na cidade, que é a ciclovia e o local para eles poderem correr, que até hoje, como proposta do governo atual, não realizaram. Tempo encerrado, muito obrigado. Agora vamos para a pergunta de número 7, onde Ana Paula Couto faz a pergunta para Carlin Lula sobre o tema saúde. Candidata, o tempo é seu. Carlinho, com um corte de 4 bilhões no orçamento envolvendo as áreas de saúde, como você vai fazer para fornecer uma melhor saúde para a população de Pará de Minas? Candidato, 1 minuto para a resposta. Cuidar da saúde, gente, é prevenir a doença. E nós vamos continuar a investir muito nisso. E principalmente não fechar o hospital. O orçamento tem que aguentar o funcionamento do hospital. Candidato que diz que vai fechar o hospital tem que ser reprovado pelo eleitor. Porque nós precisamos cuidar de quem está doente. E trabalhar muito para que diminua a doença na cidade. Com prevenção, com limpeza da cidade, com cuidado. Mas, gente, cuidado. Candidato que diz que vai fechar o hospital, que vai destruir o esquema hoje que foi montado, que tem que parabenizar, porque o povo está elogiando a saúde hoje em Pará de Minas, e eu não sou candidato aqui para falar mentira para ganhar voto, para denegrir o outro candidato para poder tirar voto para mim, não. A saúde em Pará de Minas está boa, não sei como é que está financeiramente lá para pagar, mas está boa, e nós vamos continuar cuidando, vamos melhorar mais, apertar o cinto e cuidar sim da doença e prevenir que a saúde também prevaleça antes que a pessoa fique doente. Tempo encerrado. Candidata, tempo para a réplica. Você citou muito bem, a gente não sabe como que está o orçamento e como você disse. Por isso que é importante a gente frisar, com o corte de 4 bilhões na saúde, incluindo a saúde do governo federal, isso não vai dificultar, sim, a administração e tentar aplicar algumas normas ou ações que poderiam crescer ainda e melhorar ainda a saúde? Candidato, 30 segundos para a réplica. É bom a gente lembrar que o que espera a gente é o cemitério, gente. E conta no banco, a gente zera ela para cuidar de saúde. Você tem que preservar a saúde. Quando alguém da sua família adoece, você tem que pagar a prestação do carro, pagar a luz, você esquece de tudo e compra o remédio. E leva no médico especializado para melhorar. Dinheiro para a saúde não pode faltar. Se necessário, tomar providência, como já candidato disse, que cortar até o salário dele de prefeito. Obrigado, candidatos. Bom, vamos lá. Agora para a rodada número 8, onde a candidata Andréa Paulino fará a pergunta para Daniel da Sucata sobre o tema assistência social. Por favor, os candidatos. Candidata Andréa, o tempo é seu. Candidato, sabemos aí da importância da assistência e desenvolvimento social. É atender aquelas pessoas que mais precisam de ajuda. É a nossa missão número 1, é atender todas essas pessoas. Quais são os seus planos aí para a nossa assistência e desenvolvimento social? Boa noite, candidata Andréia. Candidato, o tempo é seu. Boa noite, candidata Andréia. A minha proposta é tratar a assistência social antes que a pessoa precise, né? Porque eu foco muito na psicoassistencial. Porque às vezes a doença vem psicologicamente, a depressão existe. Tem pessoas que acham que, não, é só um lero-lero, uma coisa que não existe, mas existe. Às vezes uma decepção amorosa, uma perda do ente querido, uma desilusão. Isso vai gerar na saúde uma demanda maior também, porque a doença mental existe. Nós tivemos quase 2 milhões de atestados, inclusive, você sabe, está na gestão, servidores públicos, afastamento por problemas mentais, por problemas psicológicos. Então, a minha prioridade hoje é fazer assistência social psicoassistencial. Essa é a minha prioridade do meu governo e eu vou fazer. Porque você trata o psicológico, você trata o físico, você trata a alma. Tempo encerrado, candidata, 30 segundos para a réplica. Sim, a nossa proposta, da nossa gestão, a gente sabe aí que tem muitas famílias que ainda não têm a casa própria.
Isso é um sonho de muita gente. Então é a nossa proposta, trabalhar muito, se dedicar muito, para que possamos aí ter a nossa construção em Pará de Minas das casas próprias. Fazer isso em toda a cidade, por região, porque realmente é dar dignidade para as pessoas. Candidato, tréplica, 30 segundos. Sim, eu vi que tem um projeto do atual prefeito Elias de fazer 50 casas aqui. 50 casas mesmo, né? Não 50 pombais, vamos falar assim. E também tem projeto do governo federal também para Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem sim, isso já é uma assistência social muito grande. E outra coisa que eu proponho no meu governo e vou fazer é a fiscalização de ir nas residências, que pessoa que às vezes não pode ir até a secretaria, a gente tem que ir até ela. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado aos dois candidatos. Vamos agora para a pergunta de número 9, onde Carlin Lula faria a pergunta para o candidato ausente Inácio Franco sobre o tema transporte público. Carlin, o tempo é do senhor. Candidato que não está presente aqui, o tema é transporte público. Foi o senhor que tirou a Viapan e colocou a Turi. Naquela época o senhor prendeu os perueiros, o senhor fez uma pressão danada para que tivesse todo o sistema para a Turi funcionar. Hoje, se o senhor assumisse, o senhor seria uma pessoa para poder acabar com todos os aplicativos, com todas as disponibilidades que nós temos de transporte, para manter o transporte coletivo? Seria essa a solução do senhor? Tempo encerrado para a pergunta. Como o candidato Inácio Franco está ausente, retornaremos o tempo de 30 segundos para a réplica para o candidato Carlin Lula. Eu quero falar para o senhor candidato, faça igual o John Biden lá nos Estados Unidos, desiste. Se o senhor não dá conta de vir cá no debate debater, por favor, vai lá, assina o documento, dá tempo, desiste lá, porque a prefeitura tem que ter gente forte, firmeza, com força, com coragem para mexer, medroso. Você não vem no debate por quê? Porque a sua saúde não está boa, seu coração não funciona direito? Pelo amor de Deus, Inácio Franco, não é esse o Inácio que eu conheço, não. O Inácio que eu conheço sabe debater com qualquer um. Desiste da candidatura, Inácio, e me apoia para prefeito. Tempo encerrado, candidato. Bom, vamos seguir agora para a ordem, a pergunta de número 10, onde Daniel da Sucata faz a pergunta para o candidato José Cornélio sobre o tema segurança. Candidato Daniel da Sucata, o tempo é seu. Boa noite, Zé. Boa noite. No meu projeto de governo, a gente tem um projeto que a gente vai criar um centro integralizado entre Defesa Civil, Corpo Bombeiro, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, AMA-Pangeia, para centralizar todas as ocorrências num centro só. O que o senhor acha dessa proposta? Candidato, tempo para a resposta. Olha, a gente não pode trabalhar com achismo, temos que trabalhar com números. Então temos que preparar a cidade, como a cidade está crescendo muito, nós temos que preparar a cidade para as adversidades que acontecem. Então, quanto maior a cidade, mais criminalidade acontece. E essa questão de juntar todos, ela já vem de um tempo sendo discutida e é uma necessidade. Nós estamos com o olho vivo, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal. Então é hora da gente sentar e traçar um projeto que todos trabalhem igualmente. Não adianta eu ter 10 viaturas da Guarda Municipal, 10 viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar lá no São Pedro e faltar lá no Recanto. Então a gente tem que ter isso bem determinado, onde cada um vai trabalhar, onde cada um vai estar presente. Não adianta a gente deslocar tudo para todos os lugares e faltar em outros. Então acho que um plano bem elaborado, que distribua toda essa questão da segurança, é muito bem-vindo para a cidade. Tempo encerrado, candidato. Tempo para a réplica. E, Zé, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o centro legalizado para colher todas as denúncias e investigar em tempo real. Vamos aprimorar o programa Olho Vivo com reconhecimento facial para facilitar a identificação de qualquer meliante que esteja foragido em qualquer área da cidade. Amplificar isso, garantir a segurança dos nossos filhos, dos nossos pais e a nossa, é o compromisso do meu governo. Tempo encerrado. Candidato, 30 segundos para a tréplica. Olha, a segurança, ela é um sonho de qualquer cidade. Né? Nós fomos criados na rua brincando de pique-pega, brincando de bandeira, né? Escondendo para ali, para aqui. Então, nós sentimos seguro e a família nossa se sentia seguro.
Então esse é um sonho, né? Que a gente quer trazer de volta. E é só trabalhando em conjunto, organizado e sintetizado em todos um grupo só, nós vamos conseguir trazer uma cidade mais segura. Tempo encerrado, candidato. Bom, vamos seguir. Pergunta agora de número 11, onde o candidato ausente Inácio Franco faria a pergunta para a candidata Ana Paula Couto sobre o tema segurança. Candidata Ana Paula, o tempo de 1 minuto para a resposta sobre o tema segurança de uma pergunta que seria do Inácio é da senhora. Sobre a segurança, a minha vice, que é a Márcia Andrade, ela é policial civil de carreira, já há 30 anos, já atuou na delegacia de homicídios e tóxicos. Ela tem um grande conhecimento de segurança pública e ela seria a responsável pela a Secretaria de Segurança Pública do município, onde nós vamos criar o Centro Integrado de Comando, onde teremos todas as forças de segurança ali unidas para poder ter a inteligência, porque nós precisamos ter as informações em mãos para poder, e dados, né, para poder tomar as decisões devidas e em tempo real. Nós também ampliaremos as câmeras de olho vivo, que hoje nós temos 72 câmeras e a nossa meta é ampliar para 6. E juntas também voltaremos, né, com o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública, para armar melhor as nossas guardas municipais. Tempo encerrado, candidato. O candidato ausente Inácio Franco teria 30 segundos para a réplica, mas agora devolveremos o tempo para a tréplica de 30 segundos da candidata Ana Paula. Para a gente armar a guarda municipal. E nós precisamos ter o plano, né, de segurança pública, o plano municipal de segurança pública, para que nós possamos avaliar onde ocorrem os crimes, onde ocorrem os acidentes também, porque faz parte da Secretaria de Segurança Pública tomar conta ali do nosso trânsito e para a gente diminuir o número de acidentes que está tão corriqueiro na nossa cidade, porque... Tempo encerrado, candidata. Muito obrigado. E agora, para a pergunta de número 12, eu convido o candidato José Cornélio para perguntar para a candidata Andréa Paulino sobre o tema desenvolvimento econômico. Candidato José Cornélio, o tempo é seu. Bom, sem o desenvolvimento econômico, sem empresa, sem trabalho, não tem condição, né? Não existe. A gente andou pela cidade, conversamos com empresários, conversamos com comerciantes e escutamos muitas dores desses comerciantes, mesmo os que já estão nas cidades, sem pensar nos que pensam em vir para a cidade. E a cidade só cresce com investimento. Qual que é o seu maior projeto, Andréa, para trazer investimento para a nossa cidade? Candidata Andréa, o tempo de 1 minuto para a resposta é seu. Sim, a gente sabe, Zé, da importância do desenvolvimento econômico para Pará de Minas. A nossa economia, 60% é agronegócio. E a gente tem que buscar cada vez mais soluções, como tivemos aí a Expo Conecta Agro, que trouxe aí desenvolvimento econômico para a nossa cidade. É pensar cada vez mais nestas soluções. E, claro, também pensar na questão da oportunidade para os empresários que já estão em Pará de Minas e que precisam expandir seus negócios e também trazer novas empresas para a nossa cidade. Com a duplicação ali da 352, que é aquela pista que corta o bairro Santos Dumont, vamos ter ali um distrito industrial para que possamos dar oportunidade para os nossos empresários e atrair, claro, várias novas empresas para Pará de Minas. E, claro, pensar cada vez mais na capacitação. Tempo encerrado. Os candidatos Zé Cornélio, o tempo é seu. Bom, empresário, a gente conversando, vocês me perguntaram qual que seria o nosso maior projeto. Porque quando você tem uma reclamação, quando você precisa de um serviço na prefeitura, seja o empresário, seja o comerciante, você não tem a quem procurar. Você chega na prefeitura e fica perdido. Nós vamos criar a Secretaria de Indústria e Comércio para que você seja recebido, as suas dores sejam atendidas e você saia com o seu problema resolvido e a sua empresa possa crescer e prosperar cada vez mais. Candidata Andréa, o tempo é seu. Temos aí o programa PAR, que é o programa de asfaltamento rural.
Quando estivemos lá na feira, ouvimos ali muitos empresários que relataram a dificuldade com as suas empresas que estão localizadas na zona rural. E hoje o asfalto está chegando em Limas, na Matinha, em Meireles, também no Barro Preto, em Gorduras. Então é dar prosseguimento a esse asfaltamento. E, claro, mais qualidade de vida para todas as pessoas que moram na zona rural. Tempo encerrado, candidata. Bom, pessoal, chegamos aqui agora na pergunta 12, essa que acabou de acontecer. Mas a gente vai fazer um intervalo muito breve, 1 minuto e meio, apenas para todo mundo tomar uma água aqui e a gente já volta. Tá bom? Daqui a pouco. Total FM e Total Play. Eleições 2024. A BR Super sempre teve o DNA do Brasil. Um país com riquezas naturais e uma gente extraordinária. É por você que a BR Super trabalha o tempo todo e acaba de ser certificada pela Anatel como a operadora de internet banda larga com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Obrigado a você que tem BR Super, a melhor internet do Brasil. BR Super, internet com letras maiúsculas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. Nosso sangue pulsa inovação e juntos estamos construindo uma história e você faz parte dela. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Preste atenção nestes bolos. Bolo piscina, bolo mesclado, bolo de pamonha e fubá, bolo gourmet de paçoca, indiano e muito mais. Eu nem preciso falar que temos os melhores biscoitos da vovó, né? Você precisa vir conhecer. Aqui você também encontra produtos para o seu dia a dia, além de uma linha completa de bebidas. Aqui o estacionamento é na porta. Venha conhecer a Liber Padaria e Mercado. Liber, tudo o que você precisa em um só lugar. Total FM e Total Play. Eleições 2024. Bom, pessoal, seguimos essa ideia de fazer um debate. Espero que até aqui vocês tenham gostado. A gente ainda tem uma série de perguntas ainda sobre temas variados. No final desse bloco vai ter um momento muito interessante, onde, apesar do sorteio de quem pergunta para quem já ter sido feito, o tema ainda não está definido. Então o que vai acontecer? Nas últimas 10 perguntas, da pergunta 21 até a pergunta 30, já está definido quem pergunta para quem, mas os candidatos ainda não sabem sobre qual tema vai ser. Lembra lá no início do debate, quando eu falei da importância de se criar um ambiente que a gente não esteja preparado? E a ideia é essa mesmo. É para que possamos adaptar, responder com verdade, responder sem preparo, vamos colocar assim. A gente acredita que um debate dessa forma se torna muito mais verdadeiro. Bom, vamos dar sequência nisso então. Vamos seguir agora para a pergunta de número 13, onde a candidata Ana Paula Couto faz a pergunta para o candidato Daniel da Sucata sobre o tema cultura. Por favor, candidatos. Candidata Ana Paula, o tempo é seu. Daniel, nossos artistas paraminenses, ele tem sido unânime na reclamação da falta da valorização deles. Como você os ajudaria a ganhar dinheiro com a sua arte? Boa pergunta. Candidato, o tempo é seu. Boa pergunta, Ana. Inclusive até um professor de teatro me indagou, porque nunca teve na Secretaria da Cultura um ator ou um cantor que entende a necessidade dos nossos atores da terra, vamos falar assim, né? Nascidos e criados aqui. A gente tem um projeto, sim, de voltar a incentivar esses cantores a tocarem em barzinho, fazer os shows no Parque de Exposições durante o dia, entrada franca, não só à noite igual temos agora, mas o show do Marcelinho de Lima, mais dos filhos dos milionários Zé Rico, foram 105 mil reais que foram gastos, e poderíamos ter valorizar nossos cantores da terra, né? O Cinho, o Marcelinho já está bem, a coisa, mas também poderia valorizar, mas tem mais gente. E também o teatro de rua que antigamente tinha. E uma coisa que eu vou fazer, eleito ou não, é a caminhada para Jesus, que eu vou fazer com recurso próprio, para a igreja evangélica e para a igreja católica. E se eleito,
trocar o feriado, dia 8 de dezembro para o dia 20 de setembro. Que Tempo encerrado, candidato. Candidata, 30 segundos para a réplica. Eu tenho um projeto de ensinar os artistas a empreender seus negócios, porque arte é negócio também, e eles podem procurar incentivos, procurar ter a sua carreira como empreendedor artístico, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos treinar os artistas e também pagá-los a remuneração correta e não menor do que pagar outros artistas que vêm de fora, que é o que acontece. Candidato, o tempo é seu. Ana, a gente tem praticamente a mesma ideologia no desenvolvimento econômico e na Secretaria de Segurança, que eu quero fazer o Centro Integralizado, você quer fazer a Secretaria de Segurança. Aproveito agora esse momento, não sei se vou ter outro, convido a sua vice, Márcia Andrade, sendo eleito assessor executivo do Centro Integralizado, e convido você a ser minha secretária do Desenvolvimento Econômico para de Minas. Tempo encerrado. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, onde a pergunta número 14 será feita, ou seria feita, pela candidata Andréa Paulino ao candidato Inácio Franco, que está ausente ao debate, sob o tema esporte. Candidata Andréa Paulino, o tempo está preservado para a senhora. A senhora tem 30 segundos para a pergunta. Primeiramente, eu gostaria de demonstrar minha indignação com o candidato Inácio Franco, que coloca sua equipe para participar da construção de um debate e não aparece, não respeita a população e aí não merece também o meu respeito. Quebrou-se todas as regras e isso a gente não pode aceitar. Tempo encerrado. O tempo seria concedido para a resposta para o candidato Inácio Franco, que, como está ausente, o tempo então de réplica de 30 segundos retorna para a candidata Andréa Paulino. Sim, e em respeito a todos os nossos atletas, né, que merece aí todo o nosso respeito, é dizer que Pará de Minas passou da hora de ter aí um time de futebol que represente nossa cidade a nível de estado. Também oportunizar todos os nossos atletas do esporte especializado, dando oportunidade para eles de chegarem até a uma Olimpíadas. Investir no futebol. O futebol está esquecido, a gente tem que investir mais no futebol. Tempo encerrado, candidata. Tempo encerrado. Bom, vamos lá agora para a pergunta de número 15, onde o candidato Carlin Lula fará a pergunta para José Cornélio sobre o tema educação. Candidato Carlin, o tempo é seu. Candidato, o governador ele trabalha contra a educação, quer privatizar a educação e não valoriza os profissionais da educação. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, candidato. Sendo eleito, o senhor vai discutir seriamente a questão da educação no município? Porque o professor ele tem um valor inestimável e precisamos discutir esse tema com realidade. Quem trabalha mais, o professor ou o vereador? E por que a diferença tão grande do salário dos dois? Candidato, o tempo é seu. Olha, eu sou professor de formação, sou formado, sou professor de ciência, biologia, matemática, física, sou graduado em matemática, pós-graduado em física, gestão de empresa. Então passei um bom tempo da minha vida estudando e trabalhando. Eu trabalhei de professor por 7 anos, dando aula de física e formando os novos cidadãos. A gente tem que perceber que o professor ele forma todas as outras profissões. Então ele tem que ser valorizado naquilo que ele trabalha, naquilo que ele faz, né? E nós temos essa consciência porque nós somos da área. Nós somos professora, minha esposa é professora para mais de 40 anos, falando a idade dela aqui. Então veja bem, nós sabemos a necessidade de valorizar o professor. E isso nós vamos fazer. Lógico que eu não estou falando aqui a nível de estado, a nível de união, mas a nível de prefeitura pode contar comigo que estaremos juntos assim para fazer muito pelo professor de Pará. Tempo encerrado, candidato. Candidato Carlin, tempo para a réplica.
Eu sou o candidato, gente, que vai realmente discutir educação em Pará de Minas. O professor tem que ser valorizado. E nós vamos discutir esse tema com coragem, com firmeza. Tem que ver o orçamento, onde é que tem que economizar, onde tem que resolver as coisas lá dentro da prefeitura para funcionar, dentro da secretaria, economizar, transformar para eles em GDI, o que for possível. Mas o profissional, o trabalhador quer dinheiro. Nós vamos discutir esse tema. E dentro da Câmara Municipal será discutido. Tem que arrumar dinheiro para aumentar o salário do vereador de qualquer maneira. Caso contrário, se não tiver, diminui o salário do vereador. Candidato, 30 segundos para a tréplica. Bom, como eu disse, a gente é educador e a gente sabe da necessidade, né? Nós sabemos o que o professor pensa, o que ele sente, nós sabemos a dificuldade do professor pós-aula, que quando ele está em casa corrigindo prova, corrigindo trabalho, preenchendo diário, são trabalhos que às vezes não aparecem no dia a dia do professor e que também não é valorizado. Então nós temos que trazer essa pauta para discussão. E isso nós vamos fazer junto com os professores e com o Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado, candidatos. Vamos agora para a pergunta de número 16, onde Daniel da Sucata fará a pergunta para a candidata Ana Paula Couto sobre o tema meio ambiente. Por favor, candidatos. Candidato Daniel, o tempo é seu. Ana, eu propus no meu programa de governo regionalizar a cidade para ter a coleta seletiva por regiões, não igual está sendo hoje, para justamente melhorar a causa do meio ambiente, que é a reciclagem, que vai evitar desse material ir para as ruas e causar inundações. Qual a sua proposta para evitar esse tipo de inundações para Pará de Minas? Candidata, o tempo é seu. Primeiro, a gente tem um plano de saneamento básico que ele tem que ser renovado até o final do ano, senão a gente não recebe os recursos. E é sabido que 5,84%, 5,81% dos resíduos sólidos que são recolhidos aqui pelo município. Então, faltam aí mais de 90% que não é destinado da forma correta. Então, nós precisamos, dentro desse plano de saneamento, contemplar também quais são as metas para poder receber e recolher esses resíduos de forma correta e dar a destinação correta para esses resíduos. E isso acaba gerando mais emprego e renda e também melhorando o nosso ambiente, onde a gente não vai deixar mais esses resíduos a Deus dará, né? E sujando a nossa cidade, que precisa estar mais bonita. Tempo encerrado. Candidato, tempo para a réplica. Outra proposta que a gente tem no nosso programa de governo, que até foi indicado por um amigo meu, Márcio Bahia, que ele fez uma cisterna seca, que quando chove, ela armazena 2-3 mil litros. Você deve ter ido na reunião do Grupo Mais, deve ter recebido também o dreno, que seria a área permeável das residências. Então, o nosso projeto é fazer isso, porque assim que sai o habite, a pessoa vai lá e encimenta aquela área que seria permeável. Tempo encerrado, candidato. Tempo para a tréplica, candidata. Esse dreno é importante, a gente já fez o compromisso junto com o Grupo Mais de poder fazer com que as pessoas e coloquem nas suas residências esse dreno, porque hoje a gente tem muita falta de água, a gente tem que preocupar com isso, e não só isso, mas buscar outros canais de água, né, que a gente possa puxar a água. Um deles é o Lago do Carioca, que a gente precisa revitalizar, e ele é um grande captador de água para nós também. Muito bem. Pergunta encerrada. Vamos agora para a pergunta de número 17, que seria feita pelo candidato que está ausente, Inácio Franco, para a candidata Andréa Paulino. Candidata Andréa, convida a utilizar o tempo de resposta e tréplica. Candidata Andréa, o tempo de resposta é seu. Tá. Sobre o tema assistência social. Sim. Nosso compromisso com a assistência e desenvolvimento social é manter os projetos que já estão aí e que estão funcionando, como, por exemplo, o Banco de Alimentos, o Banco Solidário,
o apoio às nossas instituições. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ela se faz fundamental, porque é ali a porta de entrada das pessoas que mais precisam e necessitam. E reafirma aqui o nosso compromisso com a construção das nossas casas populares, para poder dar mais dignidade, respeito, segurança para todas as nossas famílias. A gente vê que existe aí uma demanda muito grande, né, com várias famílias que ainda não têm as suas casas próprias. E a gente sabe, né, o quanto que isso mexe com o emocional dessas famílias, que só querem o direito de ter mais dignidade. Bom, o tempo de resposta, então, encerrou, mas a senhora ainda tem um tempo de tréplica de 30 segundos. Reafirmo aqui todos os nossos compromissos. E fico muito triste, né, de saber que o candidato não quis estar presente aqui nesse debate para poder debater aí as suas propostas, os seus projetos, as suas ideias. E até digo mais, todos os candidatos aqui, me cita um projeto do nosso candidato que não quis estar presente aqui. Possivelmente, ninguém vai se lembrar de nenhum. Tempo encerrado, candidata. Bom, agora a gente vai para a pergunta de número 18, onde José Cornélio fará a pergunta para Carlin Lula sobre o tema servidor público. Candidato José Cornélio, o tempo é seu. Carlin, nós já falamos aqui há pouco sobre o servidor público, e eu vou te fazer a pergunta seguinte, não sei se você já teve reunião com o sindicato e se inteirou da situação do nosso servidor público, de toda a situação, de todo o contexto que o nosso servidor passa no nosso município. Diante de tudo isso, o que você planejou, o que você tem de planejado para o servidor público? Candidato Carlin, o tempo é seu. Eu reuni com o sindicato, com a Tânia e toda a sua equipe, para a gente fazer um breve relatório. Não deu tempo de aprofundar muito naquele período. Eu tinha uma outra encontro, não deu tempo, viu, Tânia? Você é equipe. Mas a gente sendo eleito, eu quero convocar vocês do sindicato para a gente discutir mesmo. A carta foi muito bacana, foi legal, me passou muitas ideias. O Vale Alimentação, implementação do plano de cargos e salários. O nome é o Partido dos Trabalhadores. Então você vai ter todo o pessoal que trabalha na prefeitura, vai ter muita facilidade de discutir comigo, com o prefeito. Porque nós vamos trabalhar junto e misturado. Eu só sou servidor público número 1, vocês é o 2, o 3, o 4 e o 5, nós vamos misturar e trabalhar bem agora. Lembra bem, funcionário da prefeitura e qualquer servidor, o patrão é o povo, e eu quero o atendimento do povo aqui seja 100%, e que vocês tenham um salário bom, para vocês viver feliz, satisfeito, sem estresse, e todo dia estar atendendo o povo com muita qualidade, com muita alegria. Tempo encerrado, tempo de réplicas, candidato José Cornélio. Bom, os nossos quase 3.700 servidores, eu quero dizer o seguinte, vocês que trabalham, vocês que produzem, pode contar com qualquer situação, contar com a minha gestão. Inclusive aqueles cargos comissionados, mas que trabalham, vão continuar trabalhando na minha gestão. Nós não vamos demitir ninguém por causa de cargo. Nós vamos demitir por falta de qualidade. E quando a pessoa trabalha e faz o que é necessário, ela vai continuar trabalhando com a gente e terá sempre o nosso respeito. Candidato Carlinhos, o senhor ainda tem 30 segundos para a tréplica. Então, eu estou dizendo, vocês que trabalham hoje na prefeitura, é parceiro meu, sou trabalhador. Vou pegar minha marmita, ir lá para a prefeitura, trabalhar, não tem vergonha disso. Eu que boto minhas placas na rua, eu estou de bermuda, chinelo, carregando, todo mundo. Eu sou trabalhador, igual vocês aí, ó. Nós somos servidor público. E a nossa responsabilidade é cuidar do nosso trabalho e da nossa missão, que é fazer funcionar o sistema que o povo precisa, merece. Vamos trabalhar junto, gente? Mas é para isso, nós vamos estar lá na prefeitura junto com vocês. Tempo encerrado. Muito obrigado, candidatos. Vamos para a pergunta 19, onde a candidata Ana Paula Couto faria a pergunta para o candidato ausente Inácio Franco, mas terá o tempo preservado de 30 segundos para a pergunta e 30 segundos para a réplica. Candidata, o tempo é seu. Eu faria a pergunta... sobre o tema transporte público, desculpe. Eu faria a pergunta para o Inácio Franco sobre o transporte público, mas tenho certeza que ele nunca deve ter andado de ônibus para poder sentir na pele como eu e a minha vice, Márcia Andrade, sentimos a realidade do povo. E eu queria saber se ele, com a sua coragem, que não teve também de estar aqui, teria
a coragem de encerrar o contrato com a Turi, uma vez que o termo aqui da extinção no item 3 da caducidade. Candidata, agora a senhora tem o tempo para a réplica de 30 segundos. Da caducidade prevê que é possível fazer a rescisão do contrato uma vez que ela não cumpra as regras. Portanto, nós que vimos a realidade, que vivemos ali, ouvimos a população dentro do ônibus lotado, onde perderam horário de trabalho, chegaram tarde e não tem a qualidade do serviço público. Nós vamos sim exigir que se cumpra as cláusulas do contrato, caso contrário, Tempo a encerrado, empresa... candidata. Bom, vamos lá para a pergunta 20, onde agora a candidata Andréia Paulino faz a pergunta para o candidato José Cornélio sobre o tema saúde. Candidata Andréia, o tempo é seu. Candidato, recebi aí com indignação a fala de um candidato que não está presente, falando que Pará de Minas não tem condição de ter um hospital municipal. Qual sua opinião sobre essa fala? Candidato, tem 1 minuto para a resposta. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que a saúde é primordial. A gente não pode esperar que as pessoas adoeçam, que as pessoas morram para estar sendo tratado. Primeiro a gente tem que entender o sistema e, olha, não pode fechar nada, tem que abrir mais. Nós temos que ter a inteligência, a qualidade de trabalho para continuar melhorando e não regredindo. Nós já vimos isso no passado. Um administrador aí cortou vários benefícios da saúde. Nós temos que andar para frente, né? Preocupar com a saúde, sim. A saúde lá dentro de casa, começar na saúde da família, levar para os postos de saúde e ver se a gente resolve tudo num contexto regional. Só se caso piorar, levar para a UPA, para o hospital. Mas nunca regredir, sempre para frente. Se o hospital está sendo construído, que seja inteligente e põe ele para funcionar. É isso que a gente precisa. Candidata, o tempo. Sim, o Hospital Municipal Padre Libério, hoje, ele realiza mais de 7.000 consultas. Ele tem ultrassonografia, mamografia, colonoscopia, atendimento à saúde da mulher. Hoje, já existe o Hospital Padre Libério. Ele já existe, ele está lá, não tem como ter retrocesso. E a nossa missão é construir, junto do Hospital Municipal Padre Libério, o centro de atendimento ao câncer. Candidato Cornélio, 30 segundos para a tréplica. Bom, é a saúde que ela continue crescendo. Eu acho que o gestor municipal, ele tem que ter esse dinamismo, ele tem que ter essa qualidade de gestor mesmo, para não regredir. Nós precisamos é crescer, é aumentar o nosso portfólio de atendimento e não regredir, não tirar aquilo que a gente já tem. Né? Chega de levar pessoas para fora para ser atendido em outra cidade, em outros hospitais. Temos que resolver a nossa situação dentro de Pará de Minas. E isso nós vamos fazer, pode ter certeza. Tempo encerrado, candidato. Pessoal, encerramos até aqui então a pergunta 20. E como eu falei para vocês no início desse bloco, da pergunta 21 à pergunta 30, os temas ainda não estão definidos. Serão sorteados aqui, agora, ao vivo. No entanto, quem pergunta para quem já está definido em sorteio prévio com todas as assessorias. Convido então agora o candidato Carlin Lula para fazer uma pergunta para a candidata Ana Paula Couto. E eu vou sortear, neste momento, o tema que Carlin Lula fará a pergunta para Ana Paula Couto. O tema é esporte. Candidato Carlin, o tempo é seu. Candidata, nós sabemos que seu pai é um grande atleta. E nós tivemos em Pará de Minas muitos grandes atletas, que precisam ser valorizados, lembrados. Eu tenho uma companheira lá, a Badia Nascimento, que é pó de ferro, ganhou muita coisa lá fora, levou o nome Pará de Minas para todo lado. Sendo eleita, candidata, você vai utilizar todos os recursos do governo federal para poder angariar mais recursos, para a gente valorizar mais esse pessoal? Candidata, tempo para a resposta é seu. Tudo que é de benefício e vai trazer algo que vai somar para a nossa população e principalmente para os atletas, que muitos deles são amadores, que trabalham durante o dia e treinam à noite, enfim, tem os seus horários aí que destinam ao treinamento.
não tem recursos para poder se especializar. Todo recurso sempre será bem-vindo e nós vamos utilizar. Inclusive, nós temos aí o ICMS esportivo, que vem para Pará de Minas, com várias modalidades que temos, e temos vários esportes ainda que nós precisamos colocar, né, em evidência e que possamos estar também colocando dentro do ICMS esportivo, que quanto mais variedades nós temos de esportes, o ICMS vem a mais para o município. É importante que nós também tratamos o esporte como uma prevenção para a saúde. Então, trabalhar com os idosos, com as crianças, com os jovens, para que eles participem, tenham atividades ao ar livre, é importante. Candidato Carlinhos, você tem 30 segundos para a réplica. Eu fui com 12 anos, já era técnico de futebol, era do campo de futebol, cuidando dessa rapaziada aí, que tanta gente jogou bola comigo, vários times, desde o Bangu, do União Primo, do Palmeiras, e aliás, foi um campeão, do Palmeiras, vice-campeão e campeão. Agora esse ano não foi tão bem. Tá vendo como é que é importante ter uma liderança na frente do esporte em Pará de Minas? Como prefeito, gente, eu vou comandar essa turma do esporte com muita garra. Quando você tem uma águia comandando 100 pombos, os pombos tudo pensa igual águia. E nós vamos ganhar tudo com o Carlinhos Lula na prefeitura. Pode ter certeza absoluta. Tempo encerrado, candidato. Candidato Ana Paula, 30 segundos para a tréplica. Carlinhos Lula, é muito bom a sua decisão, né, de ganhar, de estar todo ganho aí. Mas a gente precisa formar esses atletas, que nós temos um celeiro gigantesco aqui em todas as modalidades. E nós devemos dar visibilidade para esses nossos atletas e ensiná-los a empreender no esporte. Eu sempre gosto do empreendedorismo, mas temos que fazer com que eles busquem os seus patrocínios, incentivá-los e também ajudá-los a buscar dentro dos editais. Tempo encerrado, candidata. Bom, agora vamos lá para a segunda rodada. Agora o candidato Daniel da Sucata fará a pergunta para a candidata Andréa Paulino. Vamos sortear o tema. Candidato Daniel, a pergunta que você deverá fazer para a candidata é sobre cultura. O tempo é seu. Essa é fácil, né, André? Ela tá fácil, né? A cultura, igual a escola de dança, a escola de música, você tem que a atual gestão investiu muito nisso. A questão da caminhada para Jesus, que foi prometida pelo vice-prefeito Paulo Francislard, não foi cumprida. Você pretende fazer esse evento? Daniel, como você... Candidato, por favor. O tempo é seu. Como você mesmo disse, não foi prometido por mim, né? Foi prometido pelo vice-prefeito. Mas agora eu assumo aqui o compromisso, não somente com os evangélicos, mas todos os cristãos, católicos, todos, que a gente vai promover, sim, eventos que possam aí possibilitar, né, esse caminhar com Jesus. Eu também sou cristã e eu vou ter muita honra em poder realizar. Como você mesmo disse, nós transformamos a cultura de Pará de Minas com a academia de dança, escola de teatro, escola de dança, escola de música. Então eu tenho muita honra e muito orgulho, porque através da cultura a gente transforma a vida das pessoas e transforma para melhor. Oportunizamos, sim, aí aos artistas poder se apresentar. Vou citar aqui o palco virtual que aconteceu no momento da pandemia e que tivemos aí mais de 50 gravações que aconteceram aqui nesse teatro. Tempo encerrado, candidata. Candidato, 30 segundos para a réplica. É isso que é o foco, né? Da cultura, ela gera lazer, educação, sociedade, né? Fica mais sociável a pessoa, que está tendo ali o tete-a-tete, não está atrás de um computador, atrás de um celular. Então, esses eventos gospels, o antigo Barreirinho Forno, comandado pelo Nilton Araújo, um abraço para ele, tocou super bem aquele evento. Gente de várias idades, crianças, jovens, adolescentes, idosos. Candidato André, 30 segundos para a tréplica. Vou continuar oportunizando aí para os nossos artistas. Vou criar um edital municipal para que todos os nossos artistas tenham acesso. Também duplicar o número de vagas, porque ainda tem muitas pessoas que acreditam aí em todo esse trabalho que está sendo realizado e ainda estão esperando nas filas. Então eu vou dobrar o número de alunos hoje da Secretaria Municipal de Cultura. Eu sei fazer e eu vou fazer.
Tempo encerrado. Muito obrigado, candidatos. Agora vamos para a terceira pergunta dessa rodada, a pergunta de número 23, onde o candidato ausente faria a pergunta para o candidato Carlin Lula. O tema a ser sorteado sobre meio ambiente. Carlin Lula responderia, tempo de resposta é do senhor. Muito bem, candidato. Você não está aqui para me perguntar, então eu vou perguntar para você. O que o Carlin Lula vai fazer para melhorar a questão do meio ambiente? Primeiro, manter o secretário, que é bom demais, o Zé Hermano. Só precisa de dinheiro para poder fazer mais coisa naquela pasta. O cara dedica, o cara é bom, conheço há muito tempo. Zé Hermano, parabéns pelo que você está fazendo e pelo apoio que o Elis está te dando. Está faltando dinheiro. Vamos juntar força política para buscar mais recursos para cá, porque nós estamos vendo aí falta d'água em Pará de Minas. E está faltando água, gente. A empresa é boa que está fazendo aqui, que eu fui lá e vi o GIS, o sistema GIS, o gel, o processamento que eles têm lá. É bom, mas se nós não cuidar das nascentes, sabe o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter que tirar essa empresa daqui de novo, porque é falta d'água. Porque quando faltar água, é ineficiência da empresa. Mas nós temos que lembrar que água não tem produção lá na indústria, não. Quem faz a água é Deus que faz chover. Se não tiver chover, o H2O não mistura e não faz a água. Então, candidato, nós vamos cuidar muito bem das nascentes de Pará de Minas para poder não faltar água. Pena que o senhor não está aqui para falar o que o senhor ia fazer, já que o senhor faz tanto asfalto. Tempo encerrado, candidato. Mas a senhora tem 30 segundos da tréplica preservados. Então, candidato, olha, senhor, por que o senhor não vem cá para perguntar? Que motivo é esse? O senhor está doente? Qual é o problema? O candidato que se apresenta aí, ó, como poderoso, tem medo de vir cá conversar com a gente aqui na cidade? Que vergonha, candidato. Sua equipe eu conheço, te respeito. Você foi candidato pelo PV e deu muito voto para a nossa federação na eleição passada. Inclusive, ajudou ele já Macaé, que hoje é ministro do governo Lula. Ô, candidato, por favor, justifique isso aí com atestado médico aí. Tempo encerrado, candidato. Bom, seguindo então a ordem para a pergunta de número 24, onde o senhor José Cornélio fará a pergunta para o senhor Daniel da Sucata sobre o tema assistência social. Candidato, o tempo é seu. Candidato, a gente acompanha sempre as pessoas mais carentes, mais necessitadas, em vulnerabilidade, da necessidade dos programas do governo. E a gente vê que essa necessidade, cada vez ela se torna mais presente. A gente vê na construção de casas populares, no auxílio disso, no auxílio daquilo. Qual que é o seu maior projeto para resolver essa questão da assistência social em Pará de Minas? Candidato, o tempo é seu. Zé, já disse várias vezes aqui, a gente tem que tratar o psicólogo, o mental de cada cidadão paraminense, motivá-los, mostrar para eles que eles têm muito a agregar à cidade, para eles ter prazer em trabalhar, prazer em correr atrás, incentivo. O Flávio Medina tinha um projeto que às vezes um familiar estava acamado, aquela pessoa tinha que ficar 24 horas por dia cuidando do pai e da mãe, igual você tem, acamado. Não tem tempo nem de ir numa festa para relaxar, para descansar a cabeça. Ele tinha um projeto de capacitar cuidadores municipais para dar folga para o familiar. Isso folga para ele poder se divertir, ter um lazer, fazer suas coisas básicas. Isso eu quero fazer. Isso eu quero fazer e vou fazer. É um projeto satisfatório e é social. Candidato José, o tempo é seu. Bom, nós temos assistência do poder público, mas eu queria dar aqui o parabéns ao terceiro setor, né? A gente andou por vários lugares aí, hospital, nós andamos lá na cidade de Ozanã, algumas fazendinhas e alguns centros, o patronato, que trabalham essa questão social. E trabalham praticamente gratuitamente, são trabalhos gratuitos da população. Olha, nós temos sim que estar junto com vocês nessa questão social do terceiro setor. E eu estarei com vocês. Tempo encerrado, candidato. Candidato, só tenha tempo. Também temos que apresentar, até que foi a candidata vereadora Lu da Saúde que me deu essa ideia, que é a Casa Dia. Porque à noite, às vezes, a família consegue pagar um cuidador, mas durante o dia não. E a gente não tem. E a Casa Dia não é só para cuidar de gente que está acamada, não. É para promover esporte, cultura, lazer para o idoso. Jogar um xadrez, jogar a dama, buraco. Quem que não conhece um idoso que não gosta de jogar um buraco? Quase todo mundo joga um buraquinho. Tempo encerrado. Bom,
Agora vamos para a rodada 25, a pergunta número 25, onde a candidata Ana Paula Couto fará a pergunta para o candidato José Cornélio sobre o tema transporte público. Candidata, o tempo é seu. Foi dito em propostas de uma outra candidata que nesse pleito ela criaria a tarifa zero no transporte público. Você acha viável essa proposta para Pará de Minas? E você concorda com isso? Candidato, o tempo, a resposta é seu. Olha, eu nunca trabalhei com achismo. A gente tem que trabalhar com números. E os números é que vai nos condicionar o que é correto ou não correto. Eu não sei, por exemplo, se a Turi tem prejuízo ou se tem lucro. Ninguém nunca me trouxe uma planilha da Turi para me ver se a estrada que ela anda é ela que estraga um ônibus ou se o ônibus é velho e a manutenção é através disso. Então nós precisamos estudar, sim, todo o conjunto da empresa, ver qual a linha que ela tem mais lucro, qual a linha que ela tem mais prejuízo, onde ela trafega, como ela trafega e a quantidade de pessoas que ela transporta durante o mês. E isso é trabalhar com planejamento. Nós não podemos trabalhar com achismo, né? Até porque tudo tem uma contrapartida. Se a prefeitura tem um dinheiro para poder ter tarifa zero, por que não fez ainda? Por que a tarifa zero não existe ainda? Se tem mais de anos que vem reclamando da Turi e esse projeto foi renovado ano passado. Então tem alguma coisa aí que não está fechando. Tempo encerrado, candidato. Candidata Ana Paula, o tempo é seu. Tudo é baseado em dados e análise de viabilidade. Porque se é a tarifa zero, vai ter que dar o subsídio para poder custear essa tarifa zero. E de onde vai vir o dinheiro e do bolso de quem que vai sair? Então, você disse que é importante fazer uma análise dessa viabilidade para o município de Minas Gerais, uma vez que nós temos muitos usuários do transporte público e também a gente tem que avaliar essa questão da mobilidade, sim, para poder colocar. Tempo encerrado. Candidato, o senhor tem ainda 30 segundos para a réplica. O tempo é seu. Bom, como eu disse, o planejamento ele é essencial, né? Se tem dinheiro sobrando em algum ponto, então está errado, porque nós tivemos no início do ano aí uma pandemia terrível de dengue, chikungunya, e disse que não tinha o dinheiro para comprar o fumacê, para estar trabalhando a questão. E se tinha esse dinheiro para poder subsidiar o transporte, então deveria ter usado na saúde. Eu não concordo de uma forma geral, não. Eu tenho que ver os números. Tempo encerrado, candidato. Obrigado, candidato. Agora nós vamos para a pergunta de número 26, que a candidata Andréia Paulino fará a pergunta para Ana Paula Couto sobre o tema servidor público. Candidata Andréia, o tempo é seu. Sim, tive aí quase 8 anos, né, na prefeitura, convivendo com os servidores públicos e a gente reconhece a função de cada um e sabe da importância. São os nossos servidores públicos que mantêm aí a cidade de pé e a gente tem que valorizar cada vez mais. E eu gostaria de saber da candidata quais são aí as suas propostas para os nossos servidores públicos. Candidata Ana Paula, 60 segundos para a resposta. Como eu vou fazer na minha gestão o cadastro, né, das pessoas? Na verdade, a lista, desculpa, desculpa. Nós vamos fazer o... Gente, me deu um branco aqui, desculpa, gente. Nós vamos fazer a lista... Gente... Não. O processo seletivo dos servidores públicos para poder estar dentro dos cargos comissionados. E você, servidor, vai participar desse processo seletivo. Eu quero também trazer maior valorização do servidor público, acolhendo-os, porque vocês precisam de mais motivação. E também nós vamos realizar o plano de cargos e salários para vocês terem dignidade ao seu trabalho e poderem estar felizes em ser funcionários públicos. Tempo encerrado, candidato, tempo para a réplica. Ana, primeiramente eu gostaria de expressar aqui a minha alegria de sermos aqui 2 mulheres
candidatas a prefeita de Pará de Minas. Somos duas mulheres guerreiras, corajosas de estar aqui colocando as nossas propostas. E é claro, valorizar, né, o servidor público é minha missão número 1, porque eu sei a dedicação, eu sei do trabalho e a gente tem que fazer aí toda essa revisão. Candidata Ana Paula, 30 segundos para a tréplica. Agradeço a sua citação, Andréia. Realmente somos duas mulheres aí corajosas de estarmos aqui colocando as nossas ideias disponíveis para que todos os paraminenses tenham o conhecimento. E o servidor público, ele precisa de motivação. Muitos falam comigo que não se sentem mais aquele desejo de falar que é servidor público, porque estão em situação de salário... Tempo encerrado, candidata. Bom, agora vamos passar para a pergunta de número 27, onde o candidato Carlinho Lula faz a pergunta para Andréa Paulino sobre o tema... Educação. Candidato Carlinho, o tempo é seu. Nós sabemos, candidata, que a educação transforma vidas. E nós precisamos de educar o nosso povo aí em relação a todos os sentidos, inclusive a questão de cuidar melhor da vida, melhor de si mesmo, porque quando a gente cuida da nossa saúde, a doença não chega e não tem que parar no hospital, né? E principalmente se candidato Fujão ganhar, porque não vai ter no hospital para poder tratar. Então, eu vou perguntar para a senhora, como é que vai ser tratado esse tema na prefeitura, na continuidade do governo da senhora? Tempo encerrado, candidata. Candidata, o tempo é seu. Candidato, investir na educação é investir no nosso futuro. Então, a gente tem que primeiro valorizar todos os nossos servidores, né, os nossos profissionais da educação que têm feito aí um excelente trabalho. E a nossa missão, claro, né, é investir cada vez mais na nossa educação. A gente já avançou muito na reforma, construção e ampliação de várias escolas, como, por exemplo, Meireles, Torneiros, a Escola do Dom Bosco, CEMEI Geraldo Martins. Então, vamos continuar avançando cada vez mais, ouvindo cada profissional da educação, sentando para discutir aí o nosso material pedagógico. É uma construção que queremos fazer juntos. Candidato, 30 segundos. Pois é, candidato, eu vou aproveitar toda essa estrutura que já tem sido montada pelo tal governo e vamos fazer muito mais uso dela. Eu vou colocar para os estudantes, voltar de novo a questão da cultura e educação junto. Cultura traz sabedoria, educação, conhecimento. E nós vamos misturar os dois junto com os estudantes, já que eu fui presidente do instância secundarista, vamos fazer muito concurso literário, vamos fazer concurso de poesia, vou tirar o povo desse caixotinho aí que está matando mais do que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Nós vamos tirar, educação é para isso, cultura é para isso, nós vamos trabalhar junto e misturado com todos os estudantes e o povo Pará de Minas. Tempo encerrado, candidata, 30 segundos, o tempo é seu. Carlinhos, como mãe, tenho aí 2 filhas, eu sei da necessidade real hoje das vagas de creches. E eu estou assumindo compromisso aqui com cada mãe, que a gente vai revisar tudo. Vamos construir, sim, novas creches em Pará de Minas. Vamos, sim, trabalhar nessa conquista de aumentar cada vez mais o número de creches em Pará de Minas, para dar mais tranquilidade, mais qualidade de vida para todos. Tempo encerrado. Muito bem, vamos seguir então agora para a pergunta de número 28, onde o candidato Daniel da Sucata faz a pergunta para o candidato Carlinho Lula sobre o tema segurança. Candidato, o tempo é seu. Carlinho, a gente hoje tem a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar e o Olho Vivo. O que você pretende em fazer para melhorar ainda mais o sistema de segurança que a gente tem aqui hoje instalado em Pará de Minas? Somente nas praças e nos parques, onde o pessoal vai se divertir. Candidato, minuto para a resposta. Eu vou fazer muito bom uso do que foi montado pelo coronel aí na questão do Olho Vivo, na questão da Guarda Municipal, da integração que nós temos da Polícia Militar com a Polícia Civil, com todo o sistema de proteção que o Pará de Minas tem em relação à segurança pública. Mas, gente, eu vou mudar muita coisa. Guarda Municipal não é para multar ninguém.
O camarada está lá com o aplicativo, para lá para poder descer uma pessoa que está transportando, a guarda municipal, a viatura está lá atrás, lá metendo a caneta. Isso vai acabar comigo. Guarda municipal vai ficar na porta de escola, defendendo as escolas, e se um meliante estiver lá perto, o que você está fazendo aqui é perto da escola? É pai de alguém, vem buscar alguém, se não foi, meu filho, cai fora daqui, senão você vai entrar no pau. É isso, a nossa guarda municipal vai ser bem treinada, bem educada e vai ser organizada. O olho vivo mais utilizado, porque esse olho vivo está morto. Você tem que ir lá para saber, quebraram minhas placas aqui, eu fui lá para ver quem estava quebrando, não consegui ver ela no quartel. Esse negócio tem que funcionar direito. E nós vamos fazer funcionar a educação, a cultura integrada com a segurança pública e o geoprocessamento. Nós vamos melhorar a tecnologia em Pará de Minas com o sistema GIL e o GES. Tempo encerrado, candidato. Candidato Daniel, o tempo é seu. Isso aí, Carlinhos. Por isso que eu falo que o centro integrado tem que funcionar e tem que ter uma pessoa responsável para comandar esse centro integrado, para acionar as forças de segurança pública no momento certo, na hora certa, para não perder a viagem, como diz na linguagem popular nossa. Então, esse centro tem que ser implantado. Porque aí você, como arrancar suas placas, você foi lá ver, a Ana Paula teve uma cruz fincada na bandeira dela, não conseguiu descobrir quem fez, por que fez e como fez. Então a gente fazendo esse centro integrado, a gente vai trazer muito mais segurança para a Pará de Minas. Tempo encerrado, candidato. Candidato Carlinhos, você tem 30 segundos. A cidade do futuro é construída com tecnologia, mas qual tecnologia? Realmente hoje você tem eu trabalho na região metropolitana, eu sei como é que funciona. O geoprocessamento funciona com todo o sentido e pode ser utilizado muito na segurança pública. Aliás, o coronel já falou isso. É necessário travar, segurar, supervisionar e verificar tudo para agir rápido. Viatura não tem que andar à toa na cidade não. Tem que ir no ponto certo, na hora certa para pegar o bandido. É tolerância zero com a bandidagem. É isso que nós vamos cuidar em Pará de Minas. Eu tenho força, coragem e valentia para fazer. Tempo encerrado, candidato. Bom, agora, a pergunta de número 29 seria realizada pelo candidato ausente para o candidato Daniel da Sucata, sobre o tema desenvolvimento econômico. Candidato, o senhor tem preservado 60 segundos para a resposta. O desenvolvimento econômico da nossa cidade parte do botar Pará de Minas novamente como cidade de referência para ser investimento. O ponto da Gasmig, que está em Itaúna, 12 quilômetros somente, não está perdido, pelo onde eu sei. Dá para correr atrás e trazer para cá. Isso beneficiaria muito o nosso agronegócio, que é 60%. Porque hoje são lenhas e gás, mas gás vindo por veículos, por sistema rodoviário, vindo encanado, ficaria mais barato, traria mais emprego, diminuiria custo e daria mais fonte de renda, inclusive para fazer o que o Carlinhos tanto quer, que é remunerar melhor os funcionários, sem onerar o consumidor, porque o funcionário também é um consumidor na prateleira. Agora, como o fantasminha camarada não está aqui, ele às vezes tem uma ideia melhor, né, sobre o desenvolvimento econômico que só ele sabe, e os haters dele sabem. Candidato, tempo encerrado, mas o senhor ainda tem 30 segundos referente à tréplica preservados. O tempo é seu. Ele mesmo disse, né, que já soltou a pesquisa, né, que 70%, 50%, então as ideias dele já são magníficas, né, que todo mundo já aprovou. Ele tem uns apoiadores que fica, ela não, esse não, inclusive agora no YouTube dá até um punhado de comentário lá, gaguejou o cabelo e tudo, mas ele mesmo não é homem, porque o governo dele é o governo da vingança. Só que enquanto cidadão paraminense, aqui vingar ele não vai. Eu vou ser oposição ferrenha a ele. Tempo encerrado, candidato. Para a pergunta de número 30, o candidato que fará a pergunta é o candidato José Cornélio e que faria essa pergunta para o candidato ausente. O tema, saúde. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Bom, o tema é relevante, né? Porque quem falou em fechar o hospital porque não tem condição de tocar um hospital municipal, que a prefeitura não tem essa condição, a gente precisava de ouvir dele qual que seriam as propostas, então, para trazer mais saúde para a população. Se é fechando mesmo os nossos hospitais, os nossos postos de saúde ou UPA, ou se ele tem um projeto mais amplo para isso. Ele não está aqui para responder, então fica no ar a nossa pergunta. Bom, tempo encerrado, encerramos então essa fase do confronto direto. Desculpa, ele ainda tem mais 30 segundos. Obrigado, candidato. Bom, nós não vamos fechar nada, nós vamos aumentar e trabalhar com planejamento.
A gente tem que fazer um levantamento geral de toda a nossa estrutura de saúde e, em cima desse planejamento, em cima desse projeto, traçar linhas que realmente vão funcionar na saúde. Não trabalhar apagando fogo, trabalhar com achismo, trabalhar com dados, trabalhar inteligente, trabalhar pensando em crescimento, em futuro. E isso nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar inteligentemente para a saúde da nossa cidade. Tempo encerrado. Obrigado, candidato. Bom, encerramos essa fase agora de temas definidos. Vou pedir mais 1 minutinho e meio de intervalo para a gente tomar uma água. A gente volta agora para o confronto direto, onde o candidato escolhe para quem ele quer fazer a pergunta. Segue lá. Até daqui a pouco. Total FM e Total Play. Eleições 2024. A BR Super sempre teve o DNA do Brasil. Um país com riquezas naturais e uma gente extraordinária. É por você que a BR Super trabalha o tempo todo e acaba de ser certificada pela Anatel como a operadora de internet banda larga com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Obrigado a você que tem BR Super, a melhor internet do Brasil. BR Super, internet com letras maiúsculas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. Nosso sangue pulsa inovação e juntos estamos construindo uma história e você faz parte dela. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Preste atenção nestes bolos: bolo piscina, bolo mesclado, bolo de pamonha e fubá, bolo gourmet de paçoca, indiano e muito mais. Eu nem preciso falar que temos os melhores biscoitos da vovó, né? Você precisa vir conhecer. Aqui você também encontra produtos para o seu dia a dia, além de uma linha completa de bebidas. Aqui o estacionamento é na porta. Venha conhecer a Liber Padaria e Mercado. Liber, tudo o que você precisa em um só lugar. Total FM e Total Play. Eleições 2024. Bom, estamos de volta. Agora para a fase de confronto direto, onde o candidato será sorteado e escolherá para quem fará a pergunta de sua escolha. O tema é livre. Bom, vamos lá. Fazer o primeiro sorteio de quem vai escolher o candidato a se perguntar. Bom, o primeiro candidato sorteado é o candidato ausente. Neste caso, a gente não tem condições de escolher a quem perguntar. Farei a segunda fase o segundo sorteio. Candidata Ana Paula Couto. Por gentileza. Para qual candidato gostaria de fazer a pergunta? Pode ser para a Andréia. Candidata Andréia, por favor. Candidata Ana Paula, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Nós estamos aí sob a nova reforma tributária. Eu queria saber de você, Andréia, como você vai configurar o orçamento no IBS? Candidata, o tempo é seu. Candidata, a gente tem uma missão aí em gerir a nossa prefeitura com responsabilidades, com compromisso, sabendo das dificuldades que hoje temos e que possivelmente podemos ter. Então, a gente, enquanto gestores, a gente tem que estar preparado para assumir as responsabilidades de frente. Essa é a nossa missão número um. Então, a gente vai trabalhar com planejamento, trabalhar em equipe, com responsabilidade, verificando cada número da prefeitura, seja ele como for, como a gente já tem feito aí à frente, né, juntamente do prefeito Elias, nessa gestão aí de quase 8 anos, com compromisso,
com responsabilidade e com capacidade técnica. Este é o nosso compromisso e é assim que eu espero ser prefeita de Pará de Minas para assumir aí essa responsabilidade. Tempo encerrado, candidato. Candidata Ana Paula, 30 segundos para a réplica. O IBS, ele é a junção do ICMS com o ISS, que hoje vai direto para o cofre da prefeitura. Porém, nessa reforma tributária nova, ele vai para a União. E lá é que eles vão definir como será feita a destinação desse ISS para o município. Sendo assim, nós vamos ter uma dificuldade para ter esse dinheiro. Como vocês vão resolver isso? Candidata, o tempo é seu. Acabei de citar aqui, com planejamento, com visão estratégica, é trabalhar junto da nossa equipe, do nosso time, um time capacitado tecnicamente. Então, esta é a nossa missão, trabalhar com planejamento e com visão. Né? Então, a gente tem que ter esse compromisso, esta responsabilidade de, à frente da Prefeitura de Pará de Minas, trabalhar com todas essas estratégicas. Tempo encerrado. Obrigado, candidata. Vamos então sortear o segundo candidato. O candidato a fazer a pergunta é o candidato José Cornélio. Candidato José Cornélio, para quem deseja fazer a pergunta? Amigo Daniel. Candidato Daniel. Candidato, o tempo é seu. Daniel, a gente conversou agora há pouco sobre o terceiro setor. E para o gestor público é muito tranquilo ele ficar quietinho e deixar que o terceiro setor resolva os problemas para ele. Problemas que são do gestor, são do prefeito, né? Citei algumas obras do terceiro setor. Você tem um programa mais amplo para poder estar trabalhando junto com o terceiro setor? Candidato, o tempo é seu. Sim, igual eu sempre digo, né? É o 3D, diálogo, desenvolvimento e dignidade. O terceiro setor tem que conversar assim, cadeira de prefeito, Zé, não é trono. Não tem que ficar sentado lá, não. Você não tem que escolher quem que você recebe, não. Como diz o Carlinhos, é o funcionário número 1 da prefeitura. Então, a gente tem que trabalhar com diálogo, aceitar todo mundo. O que a Ana acabou de citar, a reforma tributária. Eu tenho fé em Deus, como empresário, que isso não se concretize até 2027, que 2026 eles consigam mudar isso lá, porque esse repasse vai ser feito como? Ninguém sabe. Então, isso é muito complicado. Isso pode quebrar não só a prefeitura de Pará de Minas, como qualquer outra prefeitura de cidade pequena. Então, a gente tem que se mobilizar justamente com o terceiro setor, com o público, com o privado, para conseguir gerir uma cidade, se isso concretizar. Você imaginou todo o dinheiro do Estado e dos municípios na mão do governo federal? Tempo encerrado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Bom, no nosso governo, junto com a ação social, eu quero o terceiro setor dentro da prefeitura. Eu quero trabalhar junto com o terceiro setor. Lá que está as necessidades, lá na cidade do Zanã, lá no patronato, nas fazendinhas de recuperação, que a gente passa para ver, o coração da gente se comove com a situação que estão vivendo. Então nós precisamos sim abrir os olhos para o terceiro setor e estar mais presente. O prefeito tem que visitar essas obras e estar presente nesse lugar. Tempo encerrado, candidato. Candidato Daniel. Não sei se você viu, Zé, mas eu fiz um termo de compromisso de doação do meu salário integral para entidades filantrópicas, assistência social, causa animal. Eu vou decidir onde eu vou colocar esse dinheiro. Porque eu não entrei para prefeito para ego, vaidade ou status. Eu entrei para fazer diferente. Eu sou anti-sistema. Eu quero fazer um governo para todos, independente da classe social, idade e gênero. Tempo encerrado. Obrigado, candidatos. Vamos então sortear quem fará a próxima pergunta. Candidato Daniel da Sucata. Candidato, para quem o senhor... Carlinhos. O tempo é seu. Carlinhos, se eu não estou enganado, nos temas que nós respondemos até agora, eu não vi sobre infraestrutura.
como você pretende melhorar as nossas infraestruturas da nossa cidade aqui em toda a sua amplitude. Candidato, 60 segundos para a resposta. Nós temos que verificar, Daniel, que Pará de Minas está atrasada no tempo. Nós estamos vivendo o século passado. Se você vê hoje a região metropolitana, funciona o sistema geoprocessamento. Hoje é um sistema GIS, é um sistema inteligente. É só assim que nós vamos crescer Pará de Minas de verdade. Nós vamos colocar Pará de Minas na vitrine, não apenas do Brasil, mas internacionalmente. E é por isso que eu vou trazer para Pará de Minas, através do nosso presidente Lula, e também do nosso ministro de Comércio e Indústria, uma empresa de montadora de veículo para cá e peças, para a gente inovar, mudar tudo isso. Vamos aumentar muito a arrecadação para a gente gastar esse dinheiro com educação, com saúde, com tudo que precisa. Mas sem dinheiro não faz, sem infraestrutura básica, tecnológica, Pará de Minas está parado no tempo. O nome já está falando, Pará de Minas. Vamos mudar. Prefeito inovador é Carlinhos Lula, que está ligado ao governo federal, para mudar essa infraestrutura de Pará de Minas para tecnologia de verdade, para receber os novos investimentos. Encerrado, candidato. Candidato, 30 segundos. A infraestrutura tem que ser, como foi dito várias vezes aqui, planejada, estudada, antes de ser realizado qualquer tipo de obra. Porque depois de feita, você vai ter que desmanchar e fazer de novo se der errado. Então você tem que ver o que favorece e o que desfavorece a população ou o usuário. Via de acesso, custo, benefício. Isso eu vou fazer na minha gestão. Não vai ter um tijolo colocado, porque eu falo, se não colocar o dinheiro, Tempo encerrado, candidato. Candidato Carlinhos, 30 segundos para a tréplica. Pois é, veja bem, gente, dinheiro está sendo mal gasto. O meu jargão é não roubar e não deixar roubar. Quem rouba é ladrão, safado, vagabundo e cadeia. E quem deixa roubar é pior. Então nós temos que cuidar direitinho da nossa infraestrutura básica e funcionamento. Quando você tem um asfalto que era para ter 3 centímetros, tem 1 centímetro, tem alguém roubando. Quando você deixa de fazer um planejamento de futuro, que vai beneficiar a educação, a saúde das pessoas, de verdade, está roubando. Nós vamos não roubar, não deixar roubar, melhorar a cidade, botar a cidade no futuro. É isso que Carlinhos vai fazer, porque ele tem o governo federal do seu lado. Obrigado, candidatos. Vamos então para o próximo sorteio. O candidato que faz a pergunta agora é Andréia Paulino. Candidata, para quem a senhora deseja perguntar? Deixar a pergunta para o candidato que não veio? Não, é porque como ele saiu na saída, a gente não tinha para quem escolher, ok? A senhora ainda pode escolher o candidato José Cornélio e o candidato é a candidata Ana Paula. Ana Paula. Candidato, o tempo é seu. Sim. Sabemos aí, candidata, que a saúde de Pará de Minas avançou e avançou muito. Com o Hospital Municipal Padre Libério, posto de coleta do Hemominas, o SAMU, a UPA 24 horas, que hoje credenciada, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que está funcionando aí com a implantação da hemodinâmica, que é serviço de alta complexidade. E eu gostaria de ouvir de você quais são as suas propostas aí para a saúde. Candidata, o tempo é seu. A saúde, nós queremos ampliar todo o atendimento que é feito à população e vamos gastar o dinheiro, né, ter o trabalho de gastar o dinheiro da forma correta, que é o que a gente tem feito na nossa campanha, e nós vamos fazer com que a fila que tem exames que não são realizados, eu posso falar de mim, que eu estou há 1 ano e 10 meses esperando um ultrassom, e eu não estou deixando a fila ir naturalmente, mas parece que a gente tem que pedir a ajuda dos universitários para poder realizar o exame dentro do prazo correto. Isso acontece com muitas pessoas que têm que baixar a cabeça para o vereador ou para alguém que está lá dentro e poder pedir para poder passar ou antecipar os seus exames. Isso a gente não vai deixar. Tempo encerrado, candidata.
Candidata, 30 segundos, o tempo é seu. Sim, sabemos que o compromisso com a saúde é nossa prioridade, sempre foi nossa prioridade e vai continuar sendo. Então, o compromisso hoje de criar aqui em Pará de Minas o Centro de Tratamento de Câncer, isso aí é o nosso compromisso com todos vocês que estão aí em casa nos assistindo, né? Hoje, mais de 700 pessoas saem de Pará de Minas para se tratar em outra cidade. E isso aí a gente não vai aceitar mais. Candidata, o tempo é seu. O Centro de Tratamento de Câncer que você falou é muito importante, que a gente tem sim um número grande de pessoas, mas o custeio dele será possível? Será que é possível mantê-lo aqui da mesma qualidade que se tem em Itaúna, por exemplo? Eu falo porque a minha vice, ela está fazendo um tratamento de câncer e está tendo um bom e excelente atendimento na cidade de vizinha. O que a gente quer é que o mesmo seja feito aqui em Pará de Minas. E realmente, se for possível e o custeio permitir, será feito. Tempo encerrado, candidata. Vamos seguir então o próximo sorteio e o último sorteio do confronto direto. Então, o último candidato que ainda não havia sido sorteado, Carlin Lula. Por gentileza, Carlin. O candidato que está disponível para responder neste momento é o candidato José Cornélio. Peço ao candidato que... Candidato Carlin, o tempo é seu. Candidato, a atual conjuntura de Pará de Minas, nós temos hoje 6 candidatos. Mas você acha respeitoso um candidato vir na preparação de um debate onde uma equipe trabalha tanto para fazer, para organizar, e quando chegar em cima da hora não aparecer? Na sua opinião, isso é um procedimento de uma pessoa que merece ser o prefeito da cidade? Candidato, o tempo é seu. Bom, não é democrático, né? E eu acho que um desrespeito com a gente que é candidato, desrespeito com a população, e quem não faz proposta, quem não divulga proposta, não tem compromisso. E depois não adianta, mas eu não prometi nada. E vai falar. A gente conhece o candidato. Então, sim, olha, nós temos que ter noção, nós que estamos aqui, a população entender que nós queremos fazer o melhor nosso, né? A candidata está falando aí que parece que Pará de Minas ela fez tudo. Não, ela é candidata igual nós. Ela não fez nada ainda. Trabalhou na cultura igual eu trabalhei lá na Secretaria de Obras. Mas o que eu fiz lá na Secretaria de Obras está lá no passado. Nós temos que agora, a gente trabalha de futuro, pensar em futuro. E o candidato que não apresenta proposta, ele não tem compromisso. Então nós estamos aí na onda do boicote. Vamos boicotar esse pessoal que não quer participar? Vamos trazer quem tem planejamento, quem tem sonhos. Pará de Minas tem que ser sonhado por pessoas que querem trabalhar, que quer mostrar para que veio e o que vai fazer. Tempo encerrado, candidato. Candidato Carlinhos, você tem 30 segundos para a réplica. Eu gostaria realmente de estar aqui, todos os candidatos me ouvindo, porque nós vamos trazer casa para Pará de Minas. É muita casa financiada com o direito que o cidadão já tem e não é utilizado por causa da burocracia. Aliás, nós vamos zerar essas burocracias em Pará de Minas aqui na prefeitura, que está infelizmente ruim. Vamos melhorar isso. Vamos trazer emprego de qualidade, vamos trazer subsídio do SEASA e vamos fiscalizar as obras anteriores para ver se está errado. E eu digo para você, sou amigo de todo mundo, conheci muita gente boa aqui, mas se estiver errado, infelizmente, a Polícia Federal... Tempo encerrado, candidato. Candidato, você tem 30 segundos para a tréplica. Bom, a população está chegando agora o momento de realmente escolher, né? Não dá mais para ter indecisão. Temos que olhar os nossos candidatos, olhando o futuro do nossa cidade, olhar o passado do nosso candidato, né? A gente vê aí, lá nas folhas corridas mesmo, se você entrar no cartório lá, está lá o que cada candidato fez, o que cada candidato tem na sua vida corrida. Vamos olhar isso, vamos olhar a questão da pessoa, o que ela foi, o que ela faz ou já fez na sua vida toda. Tempo encerrado. Obrigado, candidatos. Bom, agora a gente vai para o nosso último break, tá? Um intervalo rápido para a água e voltamos na sequência para as considerações finais, onde cada candidato presente terá 1 minuto e meio para as considerações. Até daqui a pouco. Total FM e Total Play. Eleições 2024. A BR Super sempre teve o DNA do Brasil. Um país com riquezas naturais e uma gente extraordinária. É por você que a BR Super trabalha o tempo todo e acaba de ser certificada pela Anatel como a operadora de internet banda larga com os clientes mais satisfeitos do Brasil.
Obrigado a você que tem BR Super, a melhor internet do Brasil. BR Super, internet com letras maiúsculas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. Nosso sangue pulsa inovação e juntos estamos construindo uma história e você faz parte dela. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Preste atenção nestes bolos: bolo piscina, bolo mesclado, bolo de pamonha e fubá, bolo gourmet de paçoca, indiano e muito mais. Eu nem preciso falar que temos os melhores biscoitos da vovó, né? Você precisa vir conhecer. Aqui você também encontra produtos para o seu dia a dia, além de uma linha completa de bebidas. Aqui o estacionamento é na porta. Venha conhecer a Liber Padaria e Mercado. Liber, tudo o que você precisa em um só lugar. Total FM e Total Play. Eleições 2024. Estamos de volta. Então agora vamos para a nossa última rodada, que é as considerações finais. É aquele momento que cada candidato tem 1 minuto e meio livre para olhar no olho de cada pessoa que está em casa, esperando mais aquela gota de esperança em alguém que possa confiar para gerir a nossa cidade. A ordem para as considerações finais será feita por base em sorteio aqui, agora de novo. Vamos sortear então o primeiro candidato a fazer as considerações finais. Candidato Daniel da Sucata, por gentileza. Candidato, o tempo é seu. Boa noite, Pará de Minas. Sou o Daniel da Sucata, todo mundo já sabe. Meu número é 33. Vou voltar a falar que eu sou o candidato, não por vaidade, por ego ou por status. Por isso, fiz o termo de compromisso de doação do meu salário. Tem algumas coisas na saúde, igual que eu tive uma reclamação, que o Hemominas não está funcionando 100%. A gente vai rever isso, porque tem gente querendo doar sangue e não consegue. Falta mão de obra. Quando eu disse, no meio da semana passada, que o candidato Nárcio Franco é vingativo, além de vingativo, é mentiroso. Porque ele disse, na página Achei Pará de Minas, nunca votei no PT, nem no primeiro mandato do Lula, tive que votar no PT. Lei 4014/2001, título de cidadania paraminense, artigo 1, fica concedido ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva o título de cidadão honorário. Como um cara que não gosta do PT, nunca votou no PT, vai dar um título de cidadão para o Lula. Sai do PV, julgando a culpa, lá em Unai, que todo mundo sabe que é verdade, palavras dele, não são palavras minhas, até indicou o Antônio Mânica a um título de cidadão de honra ao mérito, e esse cidadão nessa época era o suspeito mandando o crime dos fiscais lá de Candidato, Unai. tempo encerrado. Bom, vamos seguir agora com o próximo candidato a fazer as considerações finais. Candidato José Cornélio. Por gentileza, candidato. O tempo para as considerações é seu. População de Pará de Minas, vou tirar o óculos aqui para ficar bem focado na câmera. Eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu vim aqui para falar a verdade, para dizer o que eu sinto, o que eu penso e o que eu sonho para Pará de Minas. E esse sonho não é impossível, porque se vocês sonharem comigo, nós vamos ter uma cidade muito melhor. E o sonho está na mão de vocês. No dia 6, na hora que vocês forem votar, votando 25, Zé Cornélio e Vils, nós podemos sim transformar esse sonho em realidade. Esse é um sonho e um projeto que nós temos. Nós já andamos por toda a cidade, nós sabemos tudo. Qualquer coisa que vocês me interpelar na rua, sobre Pará de Minas, sobre qualquer tema, eu estou preparado, porque eu me preparei. Eu não vim caindo do levantar de manhã, agora vou ser candidato. Não, eu fiz uma preparação. Eu me planejei para isso. E a própria minha vida me mostrou isso. No meu trabalho, nos meus estudos, por onde eu passei, eu sempre realizei grandes coisas. Por onde eu passei, eu criei alguma coisa. Então, eu não estou aqui para mentir, eu não estou aqui para falar asneiras,
Eu estou aqui para participar. Eu estou aqui para sonhar com vocês uma cidade melhor. Uma cidade que eu acredito, porque eu amo Pará de Minas. É aqui que eu vivo, aqui que eu crio minha família, aqui que eu crio meus filhos, minha mãe, minha esposa, todos os meus familiares estão em Pará de Minas. Então sonhem comigo. E no dia 6, Zé Cornélio Wilson, 25. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado. Vamos sortear o próximo a fazer as considerações finais. Convido então a candidata Andréa Paulino, por gentileza. Candidata Andréa, o tempo é seu. Primeiramente, gostaria aí de agradecer a BR Super Total Play por essa oportunidade, né? Uma oportunidade única, já que nós estamos aí na semana, na reta final. Então, se faz muito importante. E agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, né? Como aí candidata a prefeita de Pará de Minas. E agradecer cada cidadão de Pará de Minas pelo abraço que eu recebi, pelo carinho que eu recebi. Eu via no olhar de cada pessoa uma esperança. Pessoas que acreditam aí no nosso trabalho. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. E agradecer também o meu vice, Coronel Fábio, um homem aí que eu tenho muito orgulho de estar do lado dele. Ele é uma pessoa aí magnífica, moramos juntos ali no bairro Santos Dumont, um especialista em segurança pública, então eu tenho muito orgulho. E pedir a vocês, cada um de vocês, que confiem no meu trabalho. O prefeito Elias, ele é conhecido como prefeito da saúde, e eu vou ser conhecida como a prefeita do povo, a prefeita do povo, porque é com o povo que eu quero caminhar, do jeito que eu sempre fiz. Então, pedir aí o voto de confiança de cada um de vocês, que no dia 6 de outubro possa votar no 55. E claro, você que está aí, que está indeciso, venha caminhar com a gente, que eu tenho certeza que a confiança será... Tempo encerrado, candidata. Muito obrigado. Vamos sortear, então, o próximo. Carlin Lula, por gentileza. O senhor tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Companheiros e companheiras de Pará de Minas, eu sou o Carlin Lula, mas também sou o Carlin da Copasa. O Carlin da Copasa, vereador, que trabalhou para os estudantes, para a educação, para a saúde, com toda a sua vida dedicada como legislativo naquela época. Fui para BH, estudei mais, preparei mais, me liguei a um partido que hoje está no poder. Um partido hoje que tem presidente Lula para poder comandar esse país. E fez muito para Pará de Minas. Ele fez mais para Pará de Minas do que JK, do que Benedito de Valadares, do que Torquato de Almeida. Todas as grandes obras de Pará de Minas foi feito pelo PAC 1, PAC 2, PAC 3, pelo presidente Lula. Me deu a oportunidade de fazer agora que ele está na presidência muito mais para Pará de Minas. Todas essas obras que foram citadas aqui pelos meus concorrentes, pelos meus candidatos e amigos que a gente se tornou durante essa campanha, foram feitos no governo do presidente Lula, que realmente dedicou o seu governo, o seu mandato para poder servir Pará de Minas, mais que todos os políticos que passaram por aqui. Me dê a chance de ser agora o candidato do presidente Lula, prefeito de Pará de Minas, para fazer muito mais. Melhorar o salário do povo de Pará de Minas, com empresa, nova indústria, salário bom, casa para todo mundo. Vai lá, gente, dia 6 de outubro, digito 13, é no 13 que eu vou votar, é no 13 que você vai votar, me dê essa oportunidade. Eu sou jovem, forte, com coragem, valentia para enfrentar os problemas, e não sou igual gente que foge de debate. Eu não fujo de debate, eu enfrento os problemas de frente, não tenho medo da derrota nem da vitória. Tamo junto, dia 6, J lá, Carlin Lula, prefeito de Pará de Minas, pelo bem do povo Pará de Minas. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado. Então, agora, Ana Paula Couto, por gentileza. A senhora tem 1 minuto e meio para as considerações finais. O tempo é seu. Eu sou Ana Paula Couto, candidata a prefeita de Pará de Minas, e o meu número é 30. E eu tenho muito orgulho de falar disso, porque duvidaram da minha capacidade de chegar até aqui. Duvidaram que eu conseguiria montar um partido, o Partido Novo. Duvidaram que eu conseguiria montar uma chapa de vereadores com qualidade. Mentiram ao falar que a nossa chapa não elegeria vereadores. Duvidaram que eu conseguiria chegar até esse momento com poucos recursos. Nós não temos R$500 mil para investir na campanha, nós não temos 450 mil,
nós não temos 300 mil na campanha para investir. Estamos indo com a cara e com a coragem, sem coligação com partido nenhum, para que nós não devemos nada para ninguém, para que a gente esteja livres, eu e Márcia Andrade, estejamos livres para tomar as decisões que nós precisamos tomar, porque o que a gente quer é governar para o povo de Pará de Minas. E aqueles que duvidaram de mim, dia 6 de outubro, estarei lá, como candidata a prefeita de Pará de Minas, lá na urna, e o meu número, mais uma vez, para vocês lembrarem, é o número 30. Nós estamos fazendo uma campanha limpa, justa, onde eu sou a motorista, a assistente administrativa, e estamos fazendo tudo com Tempo pouco. encerrado, candidata. Muito obrigado. Bom, pessoal, vencemos mais um. Chegamos ao final de um debate de eleições municipais. Eleições municipais têm essa característica, a gente já encontrou com as pessoas pela rua, a gente convive, então é importante sim esse bate-papo. E eu agradeço muito, de verdade, a Deus por nos dar as condições de promover esse debate. Eu agradeço a cada um dessa equipe que trabalhou muito para construir isso aqui. Tudo que a gente vai fazer hoje não é simples. Vou te falar que uma ida ao supermercado pode ser complexa, mas a gente tem vontade de trabalhar e de fazer. Agradeço muito a BR Super por ter promovido isso, por ter permitido essa ferramenta de democracia chegar até as casas de todos os paraminenses. Eu agradeço também a BR Play, que com seus aplicativos de TV legalizados, chegam lá na zona rural, para os nossos milhares de assinantes de diversos provedores na região. Olha, para que a gente vai usar um meio se a gente não pode levar um pouco de instrução, um pouco de esperança e um pouco de alento? Como eu disse no início desse debate, quando chegam as eleições, o que nos resta é a esperança. É a esperança em cada um destes que tentaram, neste momento, conquistar a sua confiança. Muito obrigado a todos que estão presentes. Muito obrigado a toda a equipe que trabalhou muito. Isso foi muito importante para Pará de Minas, eu tenho certeza. Obrigado aos candidatos. Obrigado às assessorias que nos acompanharam desde as reuniões e que nos ajudaram a constituir um modelo de debate que atenda esses anseios da sociedade. Muito obrigado a você que está em casa. Afinal, a gente prepara esse espetáculo todo para você mesmo. Então, muito obrigado por essa gentileza de estar conosco até aqui. Esse presente que a BR Super traz, que a BR Super Internet traz para Pará de Minas. Muito obrigado e até a próxima. Total FM e Total Play. Eleições 2024.